A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou essa parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai buscá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e os vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. A moeda perdida. Jesus continuou: Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Esse os mandou para a fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: Seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele voltou e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa é uma das passagens mais profundas da Bíblia. Porque muitos se atêm no filho mais novo. Se eu fosse falar sobre essa passagem aqui por bastante tempo, isso aqui levaria algum tempo para explicar toda essa passagem, para a gente se aprofundar. Não é para explicar, porque eu estou no caminho do aprendizado, mas para a gente se aprofundar nessa passagem. Mas Jesus fala das 3 parábolas: a ovelha, a moeda e o filho pródigo. Eu vou me ater no filho pródigo. Quando o filho mais novo, naquela época, ele fala o seguinte: pai, eu quero minha parte da herança, o que o filho mais novo está dizendo no contexto daquela época? Ele está dizendo o seguinte: pai, para mim você morreu, eu não quero mais saber de você, eu não estou nem aí para você, e eu quero que você me dê a minha parte da herança. É isso que quer dizer isso nessa época.
Só que olha que interessante, né? A gente fica atento ao filho mais novo que vai e que faz um monte de coisas erradas, embora na primeira parte não fala que ele pegou prostituta, mas o filho mais velho cita isso, né? Mas não fala isso. Mas olha que interessante. O filho mais velho, ele fica quieto. Qual era o objetivo do filho mais velho? Chegar pro filho mais moço e falar assim, ó, vem aqui, cara. Você tá ficando louco, cara? Você tá falando pro nosso pai que cuidou da gente, que quer que ele morra? É isso? Que você quer a tua parte na herança? Que você não se importa mais com o pai? O filho mais velho não fez isso. Por quê? Porque naquela época, o filho mais velho recebia o dobro da herança. O filho mais velho ficou quieto e não falou nada. E aí, o pai, naquele contexto, quando um filho tomava uma atitude dessa, o filho ele saiu da cidade, porque nessa cidade ele não seria mais bem-vindo. Só que o que acontece com o pai? O pai vê ele voltando de longe. Depois que ele passa por tudo isso que a Caroline já leu, não faz diferença se eu ler aqui de novo, o filho mais velho, o filho mais moço, ele volta e o pai vê ele de longe. Esse pai aqui era um pai muito bem de vida, pelo que descreve, era um pai que não precisava disso, só que por anos e anos o pai ficou esperando no pórtico da cidade, esperando o filho mais moço voltar, porque ele sabia que se o filho mais moço voltasse e passasse pela cidade antes de chegar onde ele morava, ele poderia ser linchado, poderia ser destruído pelo pessoal da vila que gostava desse pai. Então o pai, ele espera o filho, quando ele chega o filho, o que ele faz? Ele veste o filho com roupas novas, dá um manto, coloca um anel. Olha como esse pai, mesmo quando o filho rejeitou ele, queria ele morto, o pai ainda recebeu ele com amor e com carinho. E aí o filho mais velho chega para o pai e fica indignado. Ele nem entra na festa. Ele fala, pô pai, eu fiquei com você, trabalhei como um camelo, como um escravo. Para mim você nunca me deu nada. E aí o pai fala, filho, tudo que é meu é teu. Mas o teu irmão estava morto e voltou. Ele era uma das 90, você era uma das 99. Teu irmão era aquela que se perdeu e voltou. Você sempre esteve comigo. Se tivesse uma continuação dessa história aqui, eu fico imaginando como que o filho mais velho ele se sentiria quando diz tudo que é meu é seu, meu filho. Então, para aqueles que já se voltaram para Cristo, para aqueles que já encontraram o Pai, que encontraram a felicidade de estar com o Pai, que faz o teu coração encher de amor pelo próximo, aqueles que encontraram isso, que sentem isso nem que for uma fração de um momento, porque você não fica sentindo isso o tempo inteiro, mas para aqueles que sentem isso nem que for uma fração de um momento, galera, isso é tão gostoso, é tão maravilhoso o amor do Pai, que não vale a pena você ficar de fora. Manda essa mensagem para quem acordou. Obrigado pelos likes. Não vale a pena você ficar de fora. Deus, ele não espera que você se arrume para se voltar para ele. Deus, ele quer você e ele está só esperando você voltar. Ele vai te colocar vestes novas. Ele vai deixar a sua herança. Às vezes eu fico imaginando que as pessoas se sentem indignas. Eu me senti indigno por muito tempo de Deus. Eu lia a Bíblia, eu estudava e eu pensava, nossa, eu fiz isso, aquilo, eu fiz isso e aquilo. E eu não entendia. Teve um momento que eu entendi. O que eu entendi? Que Deus já lavou os teus pecados na cruz, você não precisa se martirizar. Ele já fez isso por você. Ele já fez isso por você. Fábio, quero te dizer uma coisa, cara. Na segunda série do primeiro grau,
uma professora nossa de português, eu acho, estudava em escola pública, no interiorzão, e aí uma professora deu a resposta errada para todo mundo, e nessa resposta para o Fábio, a professora colocou como certo. E ele mostrou, nossa, olha que legal, olha só, eu consegui uma nota a mais, eu fiquei com nota azul, eu tinha tirado nota vermelha, tinha ficado com 5, alguma coisa do tipo, e ele ficou com 6 porque a professora erroneamente colocou a nota para ele, colocou essa questão para ele como certa, mas ele colocou a mesma resposta que eu. Quando ele se distraiu, eu peguei a prova dele, peguei minha prova e falei, professor, a senhora colocou isso aqui com a minha errada, mas para ele pôs certa. E a professora foi lá e deu errado para ele. E eu sabia que era errado. Mesmo ele não tendo feito certo, que seria mostrar para a professora, foi certo o que eu fiz? Ou foi igual o filho mais velho, que invejou o filho mais novo, que se aproveitou da situação, aproveitou da herança, se aproveitou de tudo, mas que fez errado. E essa bobeirinha me martirizou por algum tempo. Porque eu fico imaginando, assim, se eu fosse ele, né? Eu fico imaginando, pô, olha lá, que cara besta, olha o que ele fez, que cara, para não falar uma palavra pior, né? O que ele fez, cara? E aí eu me pergunto, o quanto disso, porque isso foi como uma âncora na minha vida, né? Me arrastando para trás. O quanto disso não foi para a vida dele por algum tempo, né? Pensando mal de mim. E eu quero te dizer uma coisa. Tudo o que já passou com você, tudo o que você fez, certo ou errado, você só pecou contra Deus. Por quê? Porque isso martiriza o seu coração. Às vezes o Fábio nem lembra disso. Ó, Fábio, mas se você lembrar, me desculpa, cara. Não devia ter feito isso. Mas o quanto disso foi? Então, muitas vezes isso fica só no seu coração. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando a gente está bem com Cristo, a gente não precisa invejar o outro. Porque aquilo foi por inveja, por bobeira. O filho mais velho, ele trabalhou igual um camelo, ele invejou o filho mais novo. Quando o filho mais novo voltou, o que ele esperava? Ele esperava que o pai dele abandonasse o filho mais novo? E essa passagem também é interessante porque tem vários sentidos. O primeiro é esse, a respeito de humanos com humanos. E o segundo sentido pode ser em relação aos anjos. Porque Lúcifer, com sua cauda, varreu 1/3 das estrelas do céu, que foi jogado aonde? Ele foi jogado na terra. O dragão de 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, foi jogado na terra. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó, porque a Bíblia ela não está numa ordem cronológica de data. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó, Deus fala com Satanás. Fala, o que você está fazendo aqui na terra? Satanás diz, estou aqui a rodear pela terra. Quer dizer, ali é o primeiro momento que fala que a terra é redonda e que Satanás está na terra. Em Apocalipse, que foi um livro escrito quase que 80 anos depois de Cristo, diz que o dragão foi jogado na terra. Jesus, ele já veio pelos seus pecados. Ele já veio por isso. Jesus já se entregou por tudo que você não precisa se arrepender mais, desde que você se volte de verdade para Cristo. Desde que você confesse que Cristo é o seu único e verdadeiro Salvador. Como a gente leu ontem estava bem legal também. Como a gente leu ontem em Lucas, a régua do Novo Testamento ela é uma régua mais pesada. Porque Deus não quer você pela metade, Deus quer você inteiro. Deus quer que você Não tem lugar no céu, não tem lugar quando chegar na porta e bater e falar, Senhor, mas eu fiz milagre no teu nome, eu fiz isso, eu não te conheço. Deus não pode ser sua segunda opção. Ele tem que ser sua primeira opção em tudo. E aí, minha paixãozinha? Perfeito. Quer falar alguma coisinha? Ali a Mara deixou um agradecimento da cura do câncer de mama dela. Amém. Glória a Deus. Amém. Fico muito contente com isso. Mara, Deus, ele já fez os milagres nas nossas vidas. Porque a gente ora crendo que já recebeu
E assim tudo será dado. E os que estão acordados, nós não vivemos por milagres. Nós vivemos pela promessa. Porque eu quero te dizer uma coisa. Deus está em você. Jesus vive em você. Ele vive em mim também. Nós amamos vocês em Cristo. É isso. E nos vemos amanhã, nesse mesmo bate-canal, bate-horário. Obrigado pelo like. Obrigado por seguir. Faça parte do Família Real. Fazer parte do Família Real é mais do que se inscrever nesse canal. É muito mais do que isso. É aceitar que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que você pode tudo naquele que te fortalece. Envie esse vídeo para quem você ama. Envie esse vídeo para os que dormem. Beijo no coração.